Ok. Peraí, de novo. Pra ter segurança, ok. Ok. Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers, nessa segunda temporada muito animada. Estamos aqui com um multi-artista dessa vez, estamos aqui com um ator muito talentoso, ele é músico, ele é diretor também, estamos aqui com Jonas Oliva. Seja bem-vindo! Cala a boca! Você não fala da minha família! Bem-vindos a mais um Patrício Melo! Essa bomba tem que estourar no meu colo, tem que ser assim. O senhor tá fazendo isso? Por que o senhor quer matar o presidente? Bem, diga ele o que quiser, não importa. Maravilha, hein? Tá bonitona, hein? Em que época melhor que o carnaval pra você sair aí, atrás dessas fêmeas? Elas estão andando aí nessa savana de loucura e depredação. Aí o cara fica ali, blasezão. Esse filme eu não gostei muito, achei meio... Acho que faltou ritmo. Boa, que demais. Obrigado pela apresentação. Sim. Olha, a gente agradece muito a sua presença aqui, né? Que você tivesse esse tempinho para conversar com a gente. A gente está muito ansioso, né, para bater esse papo, que vai ser muito divertido. E antes de mais nada, a gente sempre pede para que a pessoa que está aqui se apresente, né? Dê uma visão geral sobre quem você é, né? No caso, quem é Jonas Oliva. Conte um pouco para nossa audiência que está te descobrindo aqui pela primeira vez. Boa, legal. Obrigado por esse convite, primeiramente. Então, o Jonas Oliva eu sou um cara nascido em São Paulo, filho de baiano, filho de uma paulistana, do Francisco e da Sandra. Eu sou pai do Benício, meu grande amigo dessa vida. E o Jonas, na profissão, eu sou ator, locutor, músico. Eu comecei na música, depois eu fui para artes cênicas. Eu também sou pintor de arte, eu pinto alguns quadros com a técnica óleo sobre tela, já fiz algumas exposições, vou fazer outras esse ano ainda. Também eu escrevo roteiros para cinema, eu escrevi alguns curtas-metragens, no qual eu dirigi e produzi. O meu terceiro curta-metragem, que eu digo profissional, ele está em alguns festivais de cinema. O filme chama Charles e Seus Dias de Chaplin. Também já dirigi videoclipe de um cantor chamado Paulinho Dias. Esse lugar do cinema, de estar à frente das câmeras e atrás, eu tenho uma grande paixão por isso. Eu amo estar num set de filmagem, num set de cinema. Eu adoro criar personagens também. Então eu tenho muitas criações. E nisso eu acredito, sendo um ator, de quando me dão um personagem, eu preciso criá-lo com todos os detalhes possíveis, né? Na respiração, na voz, no batimento cardíaco, nessa pele que eu empresto para ele, nesse cérebro que ajuda ele a raciocinar. E é isso. Eu sou, como vocês disseram, eu fico muito feliz com esse reconhecimento desse multi-artista, porque eu preciso extrair essa arte, essa criação que vem de dentro de alguma forma, ou compondo uma música, tocando um instrumento, ou interpretando algum personagem no teatro, ou no cinema, ou na televisão, ou pintando um quadro, ou escrevendo algum roteiro para outros atores e atrizes usufruírem daquilo que eu escrevi, daqueles personagens, daquela história que saiu daqui, para ir para algum lugar. Então, esse sou eu. Maravilha. E eu acho isso muito legal, falei, né, do multi-artista, porque a gente vê isso realmente quando alguém tem muita paixão pela arte e se dedica, acaba sendo algo que extravasa, né? No caso, você começa em uma área, mas acaba, né, tendo essas expressões artísticas também de outras formas também. Então isso é muito, muito bonito de se ver, eu acho. E o cinema, de certa forma, é uma arte que, em si, é a arte que reúne todas as outras artes. Exatamente. É uma coisa que reúne diferente a arte, que reúne a música, que reúne as artes cênicas, que reúne a arquitetura, tudo que você pode imaginar, você pode englobar numa obra cinematográfica. Então, acho que ser multi-artista, especialmente para o cinema, é algo que é fundamental e a gente admira muito o seu trabalho. Sim, que legal. Muito obrigado. Sobre a parte de interpretar personagem e criar esses personagens, a gente até tem uma pergunta, Sim. né? Porque você já participou também de
biopics, né, no caso biografias, em que você interpretava personagens que eram pessoas reais. Então, como você vê essa diferença, porque é totalmente diferente, né, de você realmente interpretar alguém que já existiu, né, captar a essência. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu processo, tanto para personagens fictícios quanto para personagens que são pessoas, né, que já viveram e que você de alguma forma tenta captar essa essência. Vou começar pelos personagens fictícios, que foi onde eu fui atraído para essa arte. Quando eu entrei no Teatro Escola Macunaíma, lá que eu conheci o que é me conectar, né, com esse corpo, com esse rosto, num personagem, né? Então, meu primeiro exercício lá, a gente fez um texto do Plínio Marcos, que era o Navalha na Carne. E então foi a primeira vez que eu tive um contato com um personagem muito distinto de mim, assim. E eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, 18 ou 19 anos, e eu achei aquilo muito difícil, e foi um exercício muito interessante de encontrar aquele cara que vive, né, naquele lugar, naquele apartamento com aquelas duas outras pessoas, à margem da sociedade, e aquilo foi muito legal, porque foi um exercício de conexão, e aquilo que me fez, aquilo que brilhou meus olhos, assim. E junto a isso, a esse meu estudo lá no teatro, eu comecei a prestar mais atenção em tudo que eu assistia na televisão, no cinema e no teatro. Então eu ia muito menos no teatro e no cinema do que eu vou depois que eu virei ator, né? Mas eu lembro que dois atores jovens daquela época, eles são uma geração à frente à minha, e eles estavam começando a acontecer no cinema e na televisão, e eu fiquei de cara com os dois atores brasileiros, que é o Selton Mello e o Rodrigo Santoro. E eu me identifiquei muito com eles, né, por isso, assim, eu acho que por ter um perfil meio parecido, ser branco, né, serem dois homens, né, então eu lembro deles, assim, aí eu consegui assistir o Selton no teatro, e eu via que ele fazia algo muito diferente do que ele fazia numa novela que ele fazia, o Emanuel, uma novela que ele fazia um cara que tinha um tipo de um autismo, uma deficiência, assim, né, cognitiva, ele tinha algo ali, e aí eu vi esse ator fazendo uma peça no teatro, acho que ele, não lembro qual peça era, e aí eu vi a novela que ele fazia, ele estava reprisando a novela, na verdade, e aí eu vi ele também num filme do Luiz Fernando Carvalho, e eu falei, nossa, é o mesmo cara fazendo coisas muito diferentes, muito interessante. E nisso veio a busca de atores que eu sempre assisti, mas eu nunca prestei tanto atenção, que eram atores que também diversificavam muito o seu acting. Então eu colei muito o meu olhar, além desses dois atores, também no Milton Gonçalves, no Tom Hanks, no Paulo José, no Otton Bastos, no Osmar Prado. Então eram atores que estavam ali sempre com algum filme ou com alguma novela no ar, e quando tinha algum deles no teatro, né, os brasileiros, eu conseguia ter o acesso de assistir esses caras. Então, aí eu comecei esse meu jeito de interpretar, assistindo esses caras, e também tentando vivenciar o personagem dentro do set, não só no set, mas mais em casa, assim, né? Por exemplo, eu pego um texto de uma peça de teatro ou de um roteiro de um filme, eu fico lendo aquele roteiro até ficar exausto ali, né? Porque eu leio para entender a história, aí eu releio para ver se eu entendi realmente aquela história, aí eu releio para só prestar atenção no meu personagem, e aí eu leio de novo para entender a construção das minhas máscaras sociais do personagem com os outros personagens da trama, né? De qual é o comportamento deles, do personagem com os outros. E aí nisso eu vou criando essas camadas de comportamento, de olhar para o próximo, né? Da máscara social para cada personagem que eu vou contracenar. E aí nisso automaticamente já vem um corpo, já vem uma voz,
eu já construo também uma trilha sonora para cada personagem, para eu entrar naquela atmosfera, né, naquele lugar ali de acreditar qual música ou qual trilha aquele personagem não só escuta, tá na cabeça dele, mas o que faz o coração dele pulsar ali, né? Então, para cada personagem eu tenho mesmo uma trilha sonora. E a partir de um certo momento da minha vida, eu comecei a fazer o diário do personagem, a escrever mesmo, né? Quem é esse cara? Mesmo que eu não tenha a vida dele incompleta, eu invento essa vida. Como ele chegou até aquele momento que que o espectador vai assistir, né? E isso me ajuda muito. E eu tento ficar o máximo concentrado com ele, assim, dentro do set ou dentro do camarim antes de ir pra peça. E aí é isso. E claro, né, quando a gente tem acesso a um roteirista, ele já fala, eu pensei nesse personagem assim, assim, assim. E aí, aí eu já pego todas aquelas informações, jogo para dentro de mim de alguma forma e vou trocando com eles. E se ele fizesse aquilo, um andar assim, se ele fosse, sei lá, alguns quilos mais saudável, ou, sabe? E também tem muitos diretores que já falam, se você puder emagrecer tantos quilos, você faria esse personagem assim? Ou se puder ficar um pouquinho mais forte para esse, você... Então é isso, eu vou pegando todas as informações possíveis, né, de quem escreveu, né, porque a pessoa que escreve um roteiro, escreve um personagem, ela tá muito imersa naquilo, então ela imagina, ela imagina um personagem que às vezes ela não consegue colocar o ator que ela quer, porque passa por muitas outras camadas, né, de direção, de produção executiva, autorização do canal, né, e aí a gente tem que não só satisfazer o nosso personagem e o nosso ego, entre aspas, mas a gente não pode frustrar aquele roteirista que saiu da cabeça dele aquela história, né? Então tem tudo isso que eu faço para interpretar um personagem ficcional. Agora, um personagem real, eu fiz algumas vezes. Eu tive o privilégio de fazer o Menotti del Picchia. Então, o Menotti, eu fui pesquisar sobre ele. E o material que eu encontrei dele era ele já mais a partir dos 60 anos ou dos 50 anos. E quando eu interpretei o Menotti naqueles dias, que é uma série da TV Cultura, eu interpretei o Menotti no comecinho da vida dele ali, com uns 20 e poucos anos. E eu não tinha nenhuma referência dele com 20 e poucos anos. Então eu ficava ouvindo ele falar, já com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, e tentei adaptar a voz dele para ele mais jovem. O corpo dele, né? O olhar dele, né? E como ele era um escritor, um jornalista, ele era um cara das letras, né? Então eu tentei levar a fala dele junto com o raciocínio. É uma coisa meio complexa, mas funcionou, né? Os diretores acharam incrível aquilo, gostaram. Mas eu lembro que também o Menotti, ele tinha uma fala, eu tentei colocar essa fala dele, né, um português, mas ele tinha uma coisa quase jogada aqui no começo da garganta. Então, que legal, gente. Ele falava com os R's um pouco mais acentuados daquela época, né? Imagina, 1920, né? E aí depois eu fiz o Roberto Menescal, né, na série do Raul Seixas. O Roberto, infelizmente, eu não conheci o Roberto, não tive o privilégio de estar em contato com ele, que quando a gente estava filmando, ele estava em turnê, e é um músico que trabalha pra caramba, é um produtor, né, instrumentista, o cara toca violão pra caramba. E aí o Menotti também, fiquei ali, o Roberto Menescal, fiquei assistindo muito ele, tentei aproximar de como ele falava, do andar quando ele era jovem, né, do corpo dele. E o Fernando Dutra Pinto, que foi o sequestrador da Patrícia, né, eu tive também, assim, eu tive acesso à biografia dele, um livro do jornalista Elias Avadi, que escreveu. Esse Elias, jornalista, ele ia na prisão, às segundas-feiras, entrevistava o Fernando, nesses 2 meses que ele ficou preso. E nisso ele escreveu uma biografia com a verdade do Fernando ali. E também eu busquei no corpo do Fernando o que eu tinha de matéria na época, o que eu tinha de movimento dele ali, né? E eu fiz o Fernando
e eu bem mais velho que o Fernando, então é isso, eu fui fortalecer meu corpo, eu mudei minha alimentação, eu não bebi álcool durante esse mês inteiro que eu fiz ele, então para ajudar, né, a desinchar, a ficar um corpo de um jovem, né, e fora a atividade de impulso, né, o Fernando ele era muito impulsivo, ele ia do 0 ao 100 em 2 segundos, assim, né, ao mesmo tempo que ele era doce, ele tinha uma ação meio violenta, assim, né, de desespero, né, ele era um cara muito à frente do tempo dele nesse lugar, assim, um cara muito inteligente que usou a inteligência para um lugar do crime, né, de querer acontecer, de querer ter dinheiro rápido, de ser um cara um pouco frustrado, né, e é isso, então eu pego eu pesquiso muito para fazer um personagem, e quando é um personagem que existiu é muito mais difícil, né? Porque vem as comparações, né? E você tem que honrar, porque você não tem tanta liberdade, porque você tem que honrar a figura que realmente existiu. Exatamente. Você não pode... Você tem que achar aquele meio termo de... E também, como você falou, que você não tinha material para a versão jovem da figura, então existe também essa coisa de tentar descobrir né, descobrir essa pessoa, né, de como ela poderia ter sido nessa época que você não tem o material, então quase preencher essas lacunas. Então sempre quando a gente está assistindo alguma coisa, né, um biopic, alguma coisa que mostra, retrata figuras reais, a gente pensa, gente, o trabalho disso do ator, gente, é muito estudo, é muita pesquisa, é muito, né, achar esse balanço de conseguir honrar a figura que existiu. Que num personagem fictício você tá mais livre, né? Você pode que por outro lado também é muito trabalho, mas você pode acabar adaptando um pouco, dependendo. Você tem mais liberdade. O trabalho é o mesmo, mas você tem mais liberdade, né? Porque você tá criando ali, não que você tá representando alguém, né, que já existiu. Exato. E eu acredito muito nisso, nessa pesquisa também de rua, sabe? Com o Fernando eu fui pra rua, eu fui frequentar a igreja evangélica, que a família dele era evangélica, ele foi também da igreja evangélica, da Universal, então eu fui para a Universal, ouvi culto, eu queria entender o que aquela mensagem da igreja evangélica, aquele poder chegava nele, entendeu? Chegava dentro do coração dele, então eu fiquei muito próximo a isso, e os personagens ficcionais também eu gosto muito de ir pra rua, pra ir pra pesquisa, assim, né? Dependendo... Fica mais autêntico. Fica mais autêntico, exatamente. Exatamente. Eu gosto muito desse lugar do ator, sabe? Do ator que não... É difícil isso porque a gente tem as redes sociais, né? Mas esse ator que não fica todos os dias postando o próprio rosto no Instagram, né? Fica postando a própria vida toda vez no Instagram ou no Facebook ou em outras plataformas, né? Eu acredito muito nesse ator, no mistério do ator, assim, sabe? As pessoas não conhecerem muito onde ele mora, o que ele come, ou como ele se transporta por ali, o que ele tem, o que ele não tem, né? Eu gosto de ver o ator em cena. E eu tento ser esse ator, assim, embora às vezes é meio contraditório, porque a gente tem que não, né? Mas a gente ouve, né? Pô, você tem que postar mais. E eu vou na medida do que eu acho, assim, né? Eu não gosto de ser um exibicionista, assim, do meu rosto, do meu corpo, assim, né? Então, tento ser o máximo discreto possível, né? É isso. Eu acho mais interessante o espectador conhecer o meu personagem, não o Jonas. Eu ia comentar isso, que é interessante realmente de manter... né, que de certa forma o ator está interpretando ali outras vidas, né? Então você fazer essa pesquisa, dar essa autenticidade de realmente conhecer essas realidades, de viver isso. E por outro lado, né, se as pessoas conhecem o Jonas, talvez, né, no caso não vão apreciar tantas as outras facetas, ou no caso tem que conhecer. Eu estava assistindo o seu reel de atuação de acho que 2022 ou foi 2023? Mas eu estava assistindo o que estava no Instagram. E eu acho incrível realmente essa variedade que você traz realmente no caso da sua diversidade de personagens, de atuações, de tudo, de realmente interpretar autenticamente cada personagem. Eu acho isso muito incrível, eu acho que as pessoas têm que conhecer realmente isso. Com certeza. Né?
eu faço arte para mim e para os outros, né? E muito mais para os outros, né? Porque a gente comunica muito, né? A gente conta o que é a nossa sociedade, né? Onde a gente vive nessas nossas histórias, né? Então, quando chega para alguém que reconhece isso, que legal a sua diversidade de personagens, seu estudo, né? Esse compromisso, porque a minha única profissão é essa, ser artista, né? Então, eu tento fazer da melhor forma possível para mim e para os outros, assim, né? Eu não coloco o meu ego na frente. Isso é bonito, muito lindo. E é isso. Eu estou há 27 anos na minha área de atuação como ator, né? Há 30 como artista, que eu comecei como músico quando eu tinha 13 anos de idade, já tinha banda, já fazia show, já compunha músicas, letras, enfim. E até hoje eu vivo só disso, né? De arte, graças a Deus. Espero ir até meus 80, 90, sei lá, quanto eu vou durar aqui, mas vivendo de arte. Isso é perfeito para o nosso primeiro quadro. Exatamente. Que você falou agora dessa sua trajetória, esses 30 anos, né, de você sendo artista, que é uma coisa muito vulnerável, é uma coisa de entrega, você se deixa vulnerável para outras pessoas poderem se curar. A gente sempre comenta no programa aqui que o artista é o médico da alma, ele cura aquilo que você não pode curar no corpo físico. E a gente agora quer fazer o espelho mágico do tempo contigo. Você tem agora a chance, você achou esse espelho mágico e tem a versão mais jovem sua. Você escolhe qual é a idade dessa sua versão mais jovem e que conselho você daria para essa sua versão mais nova. Imagina que você está olhando para esse espelho mágico, vendo um Jonas mais jovem. Você escolhe se é o Jonas criança, ou adolescente, ou jovem adulto. E aí imagina que você está falando diretamente com essa sua versão mais jovem. O que você diria? Nossa, eu diria para o Jonas vamos lá, com uns 15 anos de idade, que foi quando a minha vida começou a dar uma grande mexida, assim, né? E eu digo pro Jonas, que coisa louca isso, mas para você na sua vida adulta não querer tentar abraçar o mundo das outras pessoas e sim abraçar o seu mundo. Não tente ter domínio sobre as outras pessoas, querer ajudar demais as outras pessoas, se importar demais com as outras pessoas, que no fundo as pessoas se importam consigo mesmas e não vão te dar tanto valor quando elas te virarem as costas. Então, as pessoas, elas têm as manias delas, as crenças delas, as verdades delas, né? E às vezes as mentiras delas, né? Então, não se importe muito com as pessoas, se importe com você mesmo. Como já me falaram, e eram pessoas importantes assim da minha área artística, você é muito bonzinho, não seja tão bonzinho assim. E aí a gente acaba, pra você não acabar se frustrando, Jonas, quando você tiver seus 40 e tantos anos. Então esse recado é isso, pra você não se importar tanto com as pessoas, não confiar tanto o seu tempo e o dinheiro do seu trabalho a elas, porque elas vão acabar virando as costas para você com outros argumentos que só elas acreditam e você vai se ferrar ou vai se frustrar. É isso. Sim. Eu acho que é saber se defender também, né? No caso, a conseguir representar os próprios interesses, porque às vezes as pessoas, quando veem que alguém é bonzinho demais, se aproveitam, que é infelizmente muito triste. É muito triste que o pessoal adora explorar a bondade dos outros. Exato. Cara, a gente vai tomando umas surpresas assim na vida, umas
umas decepções, umas frustrações, e é isso, é o ato, né? E ao mesmo tempo, no momento que acontece, é isso, eu tô indo com o coração, né? Pô, a pessoa tá precisando, a pessoa tá pedindo, a pessoa tá... Você tá vendo aos meus olhos ali, né? O porquê não ajudar, se eu posso, se eu tenho, né? E aí, quando você precisa, quando né, eu tô do outro lado agora, precisando, querendo, caraca, né? E com diversas pessoas aconteceu isso, assim, e é louco, né? Porque a vida dá umas cambalhotas às vezes, né? E eu tô nessa cambalhota agora, e tudo certo, assim, né? O importante, assim, o que eu acredito é fazer o que tem que ser feito, bem feito, de coração Com paixão. E é isso, faz parte da minha passagem aqui na Terra também, isso, cara. E, de repente, eu preciso aprender de alguma outra forma, né? Sim. É isso. É realmente muito triste quando alguém explora, né, a confiança e acaba acontecendo isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, como você falou, você, pelo seu lado, né, foi bondoso, fez, né, pro seu lado e, de qualquer forma, o importante é trabalhar, né, fazer os próprios trabalhos. E o importante também é não deixar essas frustrações, essas experiências negativas, tirar nossa alma bondosa. Exatamente. Isso não pode afetar nosso jeito de enxergar o mundo, e sim achar o equilíbrio entre continuar tendo essa visão positiva, né, bondosa para o mundo, mas também ter um pouco de um escudo de se defender contra, né, pessoas que querem explorar esse aspecto positivo das pessoas, né, esse aspecto positivo, mas não se pode perder a bondade do coração. Exatamente. Não pode corromper esse aspecto bom para se adaptar ao mundo, e sim, o mundo vai ter que se adaptar. Se alguém te explora, isso diz algo sobre a pessoa e não sobre você. Exatamente. Exato. E às vezes, assim, as pessoas que não foi nenhuma exploração, foi uma questão de necessidade, assim, né? E aí, é isso, assim, você tá lá, né, você vê, e isso eu vou aprendendo na terapia agora também, né? E aí eu vejo também outras pessoas que têm um poder aquisitivo, né, que elas conseguem dizer não é problema meu, não, mesmo tendo, tipo, muito, 20 vezes mais, não é problema meu, você tá com a conta, né, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso. Cara, e eu fico, e o meu pensamento até então era o contrário, eu falei assim, mas eu posso, porque eu não posso ajudar uma pessoa que tá, né? E aí é isso, aí, enfim. Mas como eu falei, isso diz mais sobre você, né? O quão bondoso você é do que... E em si, como você comentou, isso é legal, em si também a arte de aprender a dizer não, a dizer não preciso fazer isso, eu não preciso sempre ser o salvador, sempre resolver tudo para outra pessoa. Tem que ter esse também, essa valorização de si mesmo, de se cuidar, em se cuidar da própria saúde mental e tudo mais. É isso. Olha, bem profundo. Olha, foi um papo bem profundo, e quem estiver assistindo, leva esses conselhos para a vida, que realmente isso ajuda. A gente sempre fala que esses conselhos aqui são algo interessante, especialmente para a audiência mais jovem, que talvez ainda está se orientando, de aprender com pessoas, né, que estão realizando muitas coisas, que estão conquistando espaços, e de ver o que essas pessoas diriam para si mesmo mais jovens. Então, eu acho que foi bem interessante, realmente, descobrindo personalidade, espelho mais do tempo especial. Bem especial. A gente tem que aqui nessa vida, assim, tentar entender primeiro o nosso caminho, né? E depois o próximo, assim, porque é aquela coisa que é muito básica no avião, né? Se o avião perder a altitude, alguma coisa, a pressurização ali, primeiro você coloca a máscara, depois você ajuda a criança, mesmo foi seu filho, o seu pai, né, a sua avó, uma senhora, qualquer pessoa, né? Exatamente. Isso diz muito da gente aqui, né? A gente tem que saber se colocar e falar ou não, porque de repente aquela pessoa você já passou, né? Você está vivendo aquele momento seu agora de conquistas, de aquela sua idade, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né?
Então a gente tem que aprender a lidar com a nossa palavra, com a nossa vontade, e não com a vontade do próximo. Sim, exatamente. Com certeza. Bom, eu acho que a gente está num bom momento para o segundo quadro, que é Pergunte aos Black Brothers, que agora o jogo vira. E você que faz a pergunta pra gente. Sim, demais. Primeiro, quero saber de onde vocês são. Nasceram aonde? Ok. Então é uma coisa assim, um pouquinho, alguns cantos. Vamos responder isso e aí você pode fazer o restante das perguntas. A gente vamos dizer assim, nossa mãe é do Rio de Janeiro, nosso pai é da Alemanha. Teve um intercâmbio, eles se conheceram e aí o resto é a história. Mas a gente nasceu na Alemanha, entre a divisa da Alemanha e da Suíça. Seja bem no sul, na Alemanha, mas a gente sempre teve esse contato entre Bahia e Alemanha. A gente tinha a gente sempre vinha de férias para o Brasil, ou seja, nossa mãe sempre falava português com a gente, nosso pai é alemão, para a gente já crescer com as duas línguas. Legal. Mas a gente começou a morar aqui na Bahia, em Canaveiras, em 2012, quando eu tinha 10 aninhos e o Thais tinha 14. A gente concluiu terminou a escola aqui. E Thais foi estudar outra área, nanotecnologia. Eu fiz um pulo a mais, eu estudei nanotecnologia, comecei no Rio, aí depois fui para a Alemanha, terminei lá, me formei na Alemanha, e aí agora eu voltei, agora a gente faz cinema aqui em Canaveiras mesmo. Cara, que legal, que interessante. E vocês... Que interessante, cara. Vocês falam alemão, português, inglês, né? De repente, sim, né? Sim. Ele está estudando japonês agora, porque ele é fã da cultura japonesa, a gente assiste muito anime também, então... Eu também sou fã da cultura japonesa, eu sou muito fã, cara, da cultura japonesa. Sim. Tenho duas primas que moram no Japão. Que legal. Que legal, gente. Tô louco pra ir pra lá, é muito difícil, né, ir pra lá, mas... E outra pergunta, a diferença de idade de vocês? Então, em si, a gente é 3 anos e 9 meses... 3 anos e uma gravidez. Quase, exatamente. Quase 4. Quase 4. Então eu tô com 24 e ele tá com 28. A gente sempre fala que o pessoal pergunta, vocês são gêmeos? Aí, né, conta eu sempre falo, gêmeos eu aceito. Agora, eles acham que eu sou o irmão mais velho, aí eu já fico ofendido. Mas a diferença é pequena. Diferença pequena. Vocês conhecem Paulo Afonso aí? Porque em Paulo Afonso tem a hidrelétrica do Rio São Francisco, né? Então é lá, então é lá que tem um grande rio que abastece aí, não sei se a Bahia inteira, mas sim. Gente, que incrível. E a Bahia é demais, né? Eu conheço Praia do Forte, Salvador, Ilhéus. Olha, a gente Ilhéus é pertinho daqui. Já filmei aí comercial para a faculdade Jorge Amado. Legal. Há muito tempo atrás. Eu adoro a Bahia. Só ainda não fiz cinema na Bahia. Mas quando a gente vier na Bahia de novo, vem visitar a gente em Canaveiras. A gente está organizando aqui o nosso Festival Internacional. A gente fez a primeira edição esse ano, né? E aí, ano que vem, quando tiver de novo, quem sabe, talvez você pode estar aqui, conhecer Canaveiras. É perto de Ilhéus, é do lado de Ilhéus. Já deixo aqui duas posições aqui para vocês, se vocês quiserem. A primeira é escrever meu filme, né, o Charles e Seus Dias de Chaplin, que estou mandando para vários festivais. Estou com minha lista aqui no meu escritório. E a outra, que eu fui chamado aqui em São Paulo, que vai ser a minha primeira vez, é para ser curador do festival. Legal. Então, se vocês quiserem, contem comigo, cara, porque... que legal, com certeza. Vamos conversando e a gente vê como a gente... Exatamente. Como vai ser sua participação, mas com certeza a gente vai fazer essa parceria, vai ser maravilhosa. Bom demais. Para júri, olhar técnico, olhar de... Enfim, contem comigo, cara. Esse cinema eu amo. Que legal, gente. Maravilhoso. Que legal, fantástico. E qualquer passagem minha aí antes disso, eu vou procurar vocês aí. Também. Que legal, gente. Que legal. A gente fica muito feliz mesmo que esse bate-papo foi maravilhoso. E se a gente até gostaria, talvez, de um dia, quando tiver alguma notícia nova sua, se quiser contar em alguma plataforma, pode chamar a gente faz mais uma edição. E teve a vontade de conversar aqui por horas, porque como você é músico, daria para falar desse aspecto. Vários aspectos. Para falar da direção. E se cada papel seu, daria para fazer uma edição de 2 horas. Mas é isso, se quiser voltar aqui no Descubra Personalidade, a gente pode marcar.
Se tiver alguma novidade, pode sempre contar com a gente. E é isso com o Cine Portal, bora fazer essa parceria, ser uma honra nossa você participar de algum jeito, seja com seu filme, seja como curador ou jurado, a gente vai conversando atrás dos bastidores. Exatamente. E eu só quero divulgar o que tem para estrear aí de trabalhos meus. Sim, com certeza. Eu não tenho data ainda, mas tem 2 longas-metragens. Um chama Furnas Fundas, uma fábula gótica brasileira, com a direção Uau, que legal. Marques. O Roberto Marques foi um dos diretores da série Aqueles Dias que eu fiz, da TV Cultura. E é um cara sensacional. E também tem do Luiz Alberto Pereira, O Crime Sem Castigo, onde eu faço uma participação, mas é um filme muito importante, muito interessante, que vem por aí. Tem o filme do Cristiano Cera, chamado Quimera, que eu faço um protagonista, que é um personagem bem interessante. Legal. E tem o filme do Helder Fraga, que chama Uma Tarde de Domingo, com o roteiro do Sérgio Minehira. Também um filme bem interessante, com baita de um elenco legal. E esses filmes logo mais estrearão em festivais, nacionalmente também, mas aí eu vou avisando para vocês irem assistir. Fechou? Muito bom. Então, para quem está assistindo aqui, fica a dica de ficar de olho nesses filmes e, olha só, muito bom. Olha, antes da gente fechar aqui, a gente vai pedir que você indique alguém. Quem você acha que também deveria vir falar com a gente aqui? Tem que ser do mundo do cinema ou pode ser da Não necessariamente. Não, pode ser arte geral. Olha só, posso indicar 2 pessoas? Claro, pode até ser 3. Fechou. Que eu estou fazendo um trabalho meu agora novo, é um documentário sobre cinemas de rua, né? Então estou entrevistando muitas pessoas interessantes com seus cinemas de rua. E a primeira pessoa que eu quero indicar é um amigo meu, ator. Ele também é clown, ele trabalha com palhaço, que é o Tadeu Pinheiro, que eu encontrei ontem. O Tadeu Pinheiro, ele faz parte do grupo Parlapatões, que é um grupo muito importante e muito grande aqui de São Paulo. Então é o Tadeu Pinheiro. E também tem o Carlos, que é o dono do Cine LT3, que é um cinema de rua aqui de São Paulo, um cinema novo, cinema que está há 4 anos aberto. É o Carlos. E tem o Guilherme Marbá, que é vamos dizer, o gerente do Cine Sátiros Biju, que o Cine Biju aqui de São Paulo, super tradicional, dos anos 60, reabriu, né, também há uns 4, 5 anos, e esses caras são interessantes, tanto o Tadeu, que é ator e palhaço lá dos Parlapatões, quanto os outros 2 que têm os seus cinemas de rua. Eles têm muitas histórias interessantes também, sobre cinema, sobre a arte do circo, sobre teatro. Então, vale a pena esses 3 caras aí. Que incrível. Realmente fantástico. A gente vai chamar, né? Vai entrar em contato com eles. E aí, quem está assistindo aqui, fique de olho que, né, quem sabe, nas próximas edições a gente está com eles aqui. E, olha, a gente realmente agradece muito a sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente adorou muito como você contou do seu processo artístico para compor esses personagens. Com certeza quem estiver assistindo vai ter uma nova visão, não vai mais assistir filmes da mesma maneira, vai analisar mais, né, ter esse novo olhar sobre, né, todo esse trabalho que o artista, que o ator tem para interpretar aquele personagem. Então, realmente, a gente agradece de coração por você. E a gente abre aqui um espaço também, se você quiser ainda deixar considerações finais, o espaço é todo seu. Bom, quero agradecer o convite de vocês, que vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês queiram realizar como cineastas ou também com o programa de vocês, que é muito interessante o jeito que vocês montam os quadros, adorei. Esse quadro do espelho foi muito profundo para mim, ainda tinha muito mais o que falar, mas aí vira uma série, não precisa tanto para mim, né, que eu falo muito, né, acho que eu falei muito aqui. Parabéns, e é isso, que a gente tenha uma vida boa, plena, saudável aqui na Terra, que a gente sempre busque fazer o bem, né, com dignidade e com caráter. É isso. Obrigado. Que lindo. Perfeito, olha essa mensagem perfeita para fechar aqui esse bate-papo incrível.
E é isso. Então a gente... As redes sociais estão aqui, a do Jonas está ali. Também. Então sigam ele lá e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau, até a próxima.